Olá, IPCA. Hoje é sábado, dia 10 de março de 2012. Estamos no nosso 27º dia de Maratona Bíblica. Hoje, novamente, nós corrigiremos aquilo que foi publicado no nosso boletim. E a nossa leitura será nos capítulos 11 e 12 de Lucas. O capítulo 11 se inicia com o ensino de Jesus sobre a oração. Muitas vezes no Evangelho encontramos Jesus orando. E nessa ocasião os discípulos pedem ao Senhor que os ensine a orar. Assim Jesus lhe dá uma oração modelo, a oração chamada do Pai Nosso, e lhes incentiva a orar contando a parábola do amigo importuno, e mesmo fazendo um pedido em hora inadequada, é atendido, e falando de como nós, ainda que pecadores, somos dispostos a dar boas coisas aos filhos que nos pedem. Dessa forma, poderíamos esperar também que Deus ouça as nossas orações e responda-nos favoravelmente quando precisarmos. O segundo assunto do capítulo 11 tem a ver com o poder de Jesus contra Satanás e o modo como escribas e fariseus questionam a autoridade de Jesus. O seu poder de expulsar demônios vinha do céu, vinha de Deus. Era um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Mesmo assim, escribas e fariseus pediam um sinal, queriam que Jesus provasse a sua autoridade. Mas vencer Satanás é o maior sinal da autoridade de Jesus. Nesse instante, uma mulher exclama, como que do nada: Bem-aventurada aquela que te gerou e aquelas os seios que te amamentaram. E Jesus, pela quarta vez no Evangelho, ensina que a bem-aventurança está em ouvir e em obedecer a palavra de Deus. Por isso, Jesus lembra que o sinal que seria dado àquela geração era o sinal de Jonas, a morte de Jesus por 3 dias para resgatar-nos dos nossos pecados. E lembra que a rainha de Sabá veio ouvir Salomão e que os ninivitas atenderam à pregação de Jonas. Dessa mesma forma, nós precisamos ouvir e guardar a palavra de Deus para participarmos do seu reino. É como se precisássemos iluminar os nossos olhos. E quando os nossos olhos forem iluminados, todo o nosso corpo terá sido iluminado. E então alcançaremos a direção e a bênção que tanto precisamos. No entanto, os fariseus novamente mostram sua animosidade contra Jesus. E criticando-o por comer sem lavar as mãos, recebem como resposta a condenação de Jesus, tanto fariseus quanto escribas, o que os leva a planejar a morte de Jesus, tentando arguí-lo, fazer-lhe perguntas que o comprometessem e de alguma forma fizesse com que ele fosse condenado à morte. Jesus então dirige aos seus discípulos e ensina-os a não temerem esta oposição dos fariseus e escribas. Eles deveriam saber que esses homens poderiam sim matar o seu corpo e impor-lhe sofrimento, mas o próprio Deus os acompanharia, os orientaria naquilo que deveriam falar e faria com que eles pudessem vencer toda aquela oposição. Aquilo que falassem contra o Filho do Homem poderia ser perdoado, mas ao contrariar a obra do Espírito Santo, aqueles homens estavam buscando condenação perpétua contra si. Novamente, Jesus é interrompido no seu ensino. E um homem exclama, pedindo a Jesus que ordene que o seu irmão reparta a herança. Jesus responde àquele homem, lembrando que a avareza é um mal que deve ser combatido, que a vida do homem não se resume nos bens que ele tem, muito pelo contrário. A vida do homem é marcada pela confiança em Deus e a certeza que nós temos que quando buscamos o reino de Deus,
seremos guardados e atendidos por Ele. Por isso, é preciso fazer com que o nosso coração, ao invés de buscar os recursos deste mundo, ao invés de andar ansioso pelas coisas desta vida, encontre a paz e a tranquilidade no Senhor. Porque onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Jesus então volta a orientar os seus discípulos, falando a respeito de estar preparados para encontrar-se com o seu Senhor. Independente da demora e no momento em que esse Senhor viesse, o que se espera de um mordomo é que ele esteja fiel e que ele esteja atento para receber o seu mestre. Pedro pergunta se já está preparado, pois deixou todas as coisas para seguir Jesus. Mas Jesus responde que quem tem mais oportunidade tem mais responsabilidade. E os discípulos não poderiam se esquecer que receberam um grande privilégio de andar com Jesus. E agora tinha uma grande responsabilidade de servi-lo fielmente. Esse serviço, segundo Jesus, traria conflito e oposição entre os homens. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão, ele veio trazer separação, porque os homens agora serão divididos entre os que seguem Jesus e aqueles que o rejeitam, entre aqueles que amam o povo de Deus e aqueles que os perseguem. E estes sinais deveriam ser claros para todos aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. Nesses dois capítulos, então, encontramos de modo muito abrangente aquelas coisas que são necessárias para a nossa caminhada na vida cristã. Jesus está indo em direção a Jerusalém e quer preparar os seus discípulos para caminharem também em direção ao ministério e à obra que Deus tinha preparado para eles. Para isso, eles devem então dedicar-se à oração e buscar a intercessão como recurso constante para as suas vidas. Deveriam também estar prontos para enfrentar Satanás e poder lutar contra aqueles que, em nome de Satanás, querem o seu mal, não temendo o mal que eles pudessem fazer, mas crendo que Deus os guardaria. Jesus lembra a seus discípulos que devem estar preparados para receber o seu Senhor. E essa preparação consiste em ouvir e praticar a palavra de Deus. Essa preparação também consiste em abrir mão da segurança que este mundo pode dar, dedicando-se a confiar e entregando-se plenamente àquilo que Deus pode oferecer para nós. Precisamos estar prontos para o preço que o discipulado requer de nós. Essa preparação vem do alto, através da oração, mas ela tem um impacto e ela provoca uma grande mudança na nossa vida. Diariamente, ela tem que ser experimentada. Vamos orar? Concede-nos, ó Deus, a graça de poder servir e honrar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a Tua orientação e a direção do Teu Espírito em tudo aquilo que fizermos. E ajuda-nos também, ó Deus, a estarmos prontos para enfrentar a oposição e para tirar, ó Deus, dos nossos corações tudo aquilo que obscurece a nossa mente e a nossa vida. Mas que, confiando no Senhor, possamos servir e glorificar o Teu nome através da atenção à Tua palavra e da obediência aos Teus mandamentos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.